Bom dia! Tudo bem, quarto ano? Hoje vamos a mais uma aula de geografia, dando continuidade no capítulo 6, atividades econômicas do espaço rural, né? Já trabalhamos algumas outras folhas deste capítulo, agora vamos dar continuidade. Vamos ao nosso roteiro primeiro para saber o que nós vamos estudar hoje em geografia? Vamos lá? Então, o nosso roteiro traz hoje como objetivos diferenciar as diferentes modalidades de agricultura e pecuária, identificar os diferentes tipos de extrativismo. Esse capítulo... Ai, desculpem. Esse capítulo iremos trabalhar as páginas 62 a 66, sendo que a página 62 até a 63 é uma revisão rápida que a professora Alcirene vai abranger para vocês darem uma relembrada ainda nesse capítulo, tá bom? E em seguida a gente dá continuidade e as atividades hoje serão das páginas 64 a 66 para a aula EAD. Para casa, né? Como atividade para casa, vocês irão trabalhar a página 65 do livro, beleza? Eu sugiro aqui um vídeo que eu gostaria muitíssimo que vocês assistissem esse vídeo antes de partir para a realização das atividades lá do livro, beleza? Então, ainda dando continuidade nisso aqui, desse roteiro, né, os senhores vão verificar e vão observar que dentro desse capítulo a gente vai estar fazendo um elo com o que vocês estudaram sobre o campo, sobre a agricultura, sobre a paisagem. Então, ele vai dar uma continuidade para vocês sobre isso aí, ok? Vamos lá no nosso livro? Beleza, pegando o seu livro aí em casa. Então, antes da gente entrar nessa página aqui de fato, o que vocês podem relembrar disso aí? Né? Nós vimos que as atividades econômicas do espaço rural, elas se destacam pela parte do campo, né? E ela está caracterizada como atividade econômica que está sendo representada, né, na grande maioria das imagens deste capítulo, ok? Então, a agricultura e a pecuária e o extrativismo, elas são atividades econômicas que predominam o espaço rural. Porém, eventualmente, pode haver a agroindústria, isto é, a indústria que tem matéria-prima oriunda do campo, tá bom? E, relembrando vocês o que eu já havia falado antes, não é em todo espaço rural que ocorre a presença de uma agroindústria, tá? Possa ser que vocês não venham a encontrar isso aí, tá bom? Realizamos as atividades do Todos a Bordo da página 61, né? Depois a gente entra propriamente dito na página 62 do livro, né? Que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O nosso livro, ele entra propriamente dito na agricultura, certo? E nessa página da agricultura que o nosso livro traz, ele vem relembrar pra gente que a agricultura nada mais é, né, do que uma forma benéfica que não apenas as comunidades que moram e trabalham no ambiente rural, mas também ela é super importante para a população urbana, ou seja, para nós que moramos na cidade. É importantíssimo isso aí. Então, voltando aqui no livro, né, ele vem relatando para a gente que grande parte da produção que abastece os mercados de todos os países, né, com alimentos e matérias-primas para outros setores econômicos, é basicamente
oriunda dos espaços rurais, né? Ele abriga diferentes pessoas e permite a formação de diferentes comunidades, como a gente viu na última aula que nós trabalhamos no livro, certo? Dando continuidade, né, o que hoje o nosso capítulo traz, ele pede que o nosso roteiro pede que a aula comece hoje da página 63. E essa página, ele vem demonstrar que o espaço rural também é produtor de cultura e como suas manifestações interagem com a identidade de uma região inteira, as festas juninas, elas fazem parte de um imaginário rural e elas reproduzem para a gente condutas tradicionais, desde as crenças religiosas, as danças, o sotaque e a parte da construção da identidade dos espaços rurais, ok? Então aqui ele dá continuidade falando sobre as roupas e as canções das festas juninas, que são de estilo caipira e representam as tradições do espaço rural. Na região Nordeste, que também já foi estudada por nós, as primeiras festas eram promovidas por agricultores para agradecer e comemorar a chegada da chuva, que permitia a colheita do milho, principal produto de comemorações, né, e utilizado até nos dias de hoje, para fazer canjica, bolo, pamonha, entre outras comidas e delícias maravilhosas que vocês mesmos tiveram o prazer de produzir em casa com o papai e a mamãe, né? Hoje o Brasil ele tem as maiores festas juninas do mundo, e realizadas em Campina Grande, na Paraíba, e em Caruru, em Pernambuco, né, como mostra a imagem aqui ao lado. A agricultura, ela pode ser realizada de diferentes maneiras, de acordo com as condições econômicas e naturais de cada região. As modalidades agrícolas são a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. Pega o seu marcador de texto aí e demarca essa parte aí do nosso livro, tá bom? As modalidades agrícolas são a agricultura intensiva e a agricultura extensiva. O que é isso aí, professor? O que isso aí quer dizer para nós, né? Vamos lá para o nosso livro? A agricultura intensiva, né, é a produção dependente de maior investimento em máquinas modernas. Nessa modalidade, praticamente em grandes fazendas chamadas de latifúndios, elas utilizam-se fertilizantes e agrotóxicos, né? Também já estudamos sobre eles. A produção é geralmente de monocultura, ou seja, é produzida apenas um tipo de produto agrícola. A maior parte desses produtos é vendida a outros países, isto é, destina-se a uma área chamada de exportação, como açúcar, café, né? E como as imagens ao lado mostram aí pra gente, né? Percebam que aqui do lado ele está mostrando isso pra gente. Imagens essas que demonstram pra gente, assim também como a laranja e a soja, que são os produtos mais vendidos pelo Brasil, né? Açúcar, café, laranja e soja. A agricultura extensiva, como mostra a imagem aqui do lado, é praticada com menos recursos financeiros, não necessita de máquinas grandes nem de muitos produtos industrializados. Geralmente esse tipo de agricultura é exercido para subsistência, ou seja, para o sustento da família, como nós já estudamos, de um produto na mesma lavoura, que é também chamado de policultura. Pode ser observado em grandes latifúndios ou em pequenas propriedades chamadas de minifúndios, ok? Então, o que você precisa observar aí? Que a forma de trabalho deles é bem diferente, não é? Na próxima página 64, ele mostra pra gente que o Brasil é um dos países com maior produção de alimentos no mundo, né? Como ele está mostrando aí pra gente. Ele não apenas vende muitos produtos provenientes da agricultura e da pecuária, mas também dispõe de muitas áreas agricultáveis, né? E para a criação de animais também, que é um dos grandes esportes do Brasil.
Isso quer dizer que boa parte do seu território é reservada para a prática agropecuária. E aí o nosso livro traz dizendo que agropecuária é o termo que usamos para nos referirmos à união das práticas da agricultura e da pecuária. O nosso livro pede que você observe a seguir as áreas de produção agropecuária, né? As atividades agropecuárias desenvolvidas nas propriedades rurais do Brasil, aqui, ó, como vocês podem ver. E de acordo com a imagem, toda a mancha amarela, né, que é essa aqui que vocês podem observar, é formada por propriedades rurais que exercem atividades agropecuárias e dessa forma é possível concluir que as regiões Sul, Sudeste e Nordeste apresentam mais territórios ocupados por propriedades rurais agropecuárias que as regiões Norte e Centro-Oeste. A principal razão para isso ocorrer é a preservação de algumas áreas de vegetação nativa. Na região Norte, há ampla presença da floresta amazônica, como nós sabemos, enquanto no Centro-Oeste há a presença do cerrado. O grande desafio do Brasil é associar a preservação da natureza e de todos os recursos às atividades econômicas dos espaços rurais. Existe um ramo de atividade agrícola que tenta reduzir os impactos da agricultura no meio ambiente, a agricultura orgânica. Nessa prática agrícola não se usa nenhuma substância química para não correr o risco de contaminar o alimento, o solo e as águas. Tá bom? Como vocês viram, da página 64 até a página, da página 62 até a 64, nós temos somente leituras para entender o conteúdo. Na página 65 é que nós viemos apresentar a atividade do sonar, né? Ele pede que você pesquise com a sua família ou seus responsáveis o que vocês consomem no dia a dia e que tem origem na pecuária. E você vai registrar no seu caderno o nome do produto e a matéria-prima que se origina esse produto, beleza? Assim como a agricultura, a pecuária é uma atividade produtora de alimento do campo. Mas além de alimentos como carne, ovos, leite, a pecuária produz o couro e a lã, que são exemplos de produtos não alimentícios que a pecuária fornece para a fabricação de roupas e calçados. Portanto, a pecuária é uma atividade que se beneficia da criação de diferentes tipos de gado, como os rebanhos de bovinos, né, bois, vacas, equinos, que são os cavalos e as éguas, suínos, que são os porcos e porcas, ovinos, que são os chamados carneiros e ovelhas, os caprinos, que são os bodes e as cabras, além da criação de aves, que são principalmente de galos e de galinhas. A criação de cada tipo de gado visa um interesse comercial específico. E na imagem a seguir, as atividades da pecuária com diferentes tipos de gado, como vocês podem observar aqui, ó. Aves na Rússia, pecuária bovina em Mato Grosso, né? E aí, a página 65, que é a nossa página, na sequência, ele traz a página 66, né? Falando sobre a pecuária extensiva, os tipos de pecuária, né? A pecuária, ela sofre uma variação que nem a agricultura, né? Ela é chamada em criações, por exemplo, de bovinos e caprinos. Os produtores podem vender a carne, o leite e o couro dos animais. Na criação de ovinos, o produto principal é a lã. Na pecuária suína é a carne, ao passado que na criação equinos é o próprio animal, tá? Pois os cavalos são utilizados para transportes ou para tração, além de serem usados nas práticas de alguns esportes como o hipismo. As aves fornecem carne e ovos. A pecuária ela é classificada como pecuária intensiva e pecuária extensiva, tá bom? A pecuária intensiva ela necessita de elevados investimentos em máquinas modernas, as quais podem ser utilizadas na vacinação ou na inseminação artificial do gado. Além disso, os animais são criados em confinamento, ou seja, são criados isolados, ou seja, em currais, e não podem circular pela propriedade. Assim, eles se alimentam apenas de ração. Essa modalidade pode ser realizada em minifúndios. Ok?
Na pecuária extensiva, o gado é criado solto no pasto. Portanto, quanto mais animais o produtor criar, maior será a área necessária para que ele faça isso. E esse tipo de pecuária não existe investimento elevado, apenas a manutenção do pasto. Essa modalidade pode ser praticada por pequenos produtores de subsistência. Nós temos aqui imagens dos tipos de pecuárias, né? A pecuária extensiva e a pecuária ovina, que é a intensiva, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar a página 67 em diante, beleza? E assim chegamos a mais um final da aula de Geografia. Espero que tenham compreendido. Lembrem-se, fazer uma leitura 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário para poder entender, beleza? Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.